De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus, Ele nos chamou para andarmos em luz. Ele nos chamou para andarmos em novidade de vida. Quando o Senhor nos resgatou, a sua palavra diz que Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E é por isso que cada um de nós estamos aqui. Porque essa luz, a luz do Senhor, resplandeceu sobre as nossas vidas. E nós pudemos assim enxergá-lo sem nenhuma venda, sem nada que pudesse encobrir. O Senhor Jesus foi nos revelado. E através do seu sacrifício, do seu amor, da sua graça, nós pudemos estar aqui nessa noite para adorá-lo, para servi-lo, para render graças, para render louvores, para render adoração que só a Ele é devida. A palavra de Deus diz que a luz do mundo veio, mas os homens preferiram as trevas do que a luz. Mas nós pudemos enxergar, nós pudemos receber, e hoje nós andamos na luz, nos caminhos do Senhor Jesus. Por isso eu queria convidar você nessa noite, colocar-se de pé, para adorar esse Deus, que hoje nós podemos ver, que hoje nós podemos adorar, que hoje nós podemos servir e cantarmos: luz do mundo, eu vim para te adorar, Senhor, vim para te adorar.
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor, louvado seja o teu nome, Deus. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos concedeu a graça, Senhor, de andarmos na luz, na tua maravilhosa luz. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos compraste com teu precioso sangue, Jesus, para que hoje nós pudéssemos aqui ter vida, Senhor, no Senhor. Podemos ter o prazer de te adorar, de te servir, de render graças, de lhe render louvores. Pai, obrigado, Jesus. Fortalece, Senhor, a vida da tua igreja neste lugar. Fortalece, Senhor, a vida do teu povo que se reuniu nessa noite para te servir, para bendizer o teu santo nome, Pai. Que o Senhor possa manifestar-se no meio de nós, Senhor, com poder e graça, tocando o Senhor no mais íntimo do nosso coração, mudando as nossas vidas, transformando o nosso caráter, tirando todo o peso, toda a angústia que há dentro de nós. Tudo aquilo, Senhor, que tem nos atrapalhado de servir, Senhor, que no nome de Jesus o Senhor possa retirar, Pai. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nos impede de chegar ao teu trono de graça, de chegar aos teus pés, Pai, em ouvir a tua voz, Jesus. Limpa, Senhor, os nossos corações, limpa as nossas vidas, Pai. Nos conduz em novidade de vida, em santificação, para louvor e para honra e glória do teu nome, Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai. Nós consagramos as nossas vidas ao Senhor, este culto de louvor e adoração é para a honra e glória do teu nome, Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, graça
As Bíblias, Salmo 34, convido você, abra sua Bíblia, Salmo 34. Vamos fazer essa leitura responsiva, Salmo 34, do versículo 1 até o versículo 11. Salmo 34, do versículo 1 ao 11, uma leitura responsiva, tá ok? Estão comigo? Salmo 34. Provai que o Senhor é bom. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. O anjo do Senhor acampa-se ao derredor dos que o temem e os livra. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Todos juntos, versículo 11. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então, Salmo 34, um convite ao louvor, a adorar a Deus e saber que aqueles que buscam, que temem ao Senhor, esse os guarda e os livra, né, de todo mal, de todas as aflições que estamos sujeitos a passar aqui nessa vida, nessa caminhada, nessa jornada, ok? Ainda, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Acompanhe comigo, versículo 3. Gênesis 12, verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a bênção de Deus se estende até a minha vida e até a sua vida, por meio da promessa de Deus feita a Abraão. Há quanto tempo? Todas as coisas passam nessa vida, mas a palavra de Deus, ela permanece eterna, para sempre. Eu convido você, nós vamos estar passando os avisos. Hoje à tarde nós tivemos um encontro, uma reunião, departamento infantil com os pais, e eu gostaria de agradecer ao departamento infantil, ao trabalho que vem sendo feito, agradecer também aos pais que estiveram presentes, aqueles que não vieram, aqueles que não puderam vir ou se esqueceram. Agende no seu coração a próxima reunião, porque é muito importante. Tem sido um trabalho muito bem feito. As irmãs que têm se empenhado no ensino, na formação das crianças, elas têm buscado fazer o melhor, e isso para a glória de Deus. Então, os pais estejam atentos, porque é muito importante esse trabalho na vida das crianças, o que os pais já fazem e devem estar fazendo em seus lares, nas suas casas, e a continuidade que damos na igreja. Então, nós temos falado de um trabalho conjunto na educação, na criação dos filhos. Hoje, pela manhã, nós estivemos estudando Neemias,
a vida de Neemias, e no capítulo 4, no versículo 14, tem um recado de Neemias. Neemias ele é usado tanto na parte, um líder, ou um perfil de liderança, usado tanto na igreja, como também no segmento secular lá fora, para você ver como é riquíssimo. E Neemias, capítulo 4, versículo 14, ele diz: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. E depois no verso 20, 4:20 de Neemias: no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Então, a reedificação dos muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, só foi possível por causa de uma intervenção divina, por causa de Neemias, que se colocou à disposição de obedecer o chamado de Deus. Em terceiro lugar, intervenção divina. Neemias se coloca à disposição. E em terceiro lugar, um trabalho em equipe, um trabalho em conjunto. O povo de Deus foi convocado, as famílias foram convocadas. Então, nesse princípio, nós também estamos buscando uma participação da igreja. A gente sabe os ataques que sofre a família hoje. É só você acompanhar os noticiários e você vê com muita tristeza, com muito pesar, como a família ela vem sendo atacada, desfacelada. E nós, povo de Deus, nós temos uma missão de sermos abençoados e de abençoar outras famílias. Então, os pais são convidados, são convocados por Deus, não pela igreja, não pelo pastor, a atentamente, diligentemente, a cuidar das nossas famílias, a cuidar das crianças, a cuidar dos adolescentes, cuidados com os jovens e a cuidar das nossas próprias vidas. Porque se nós estivermos bem, se nós cuidarmos de nós mesmos, aí nós vamos ter condições de ajudar aqueles que Deus colocou debaixo da nossa responsabilidade. Então, as crianças precisam de uma atenção toda especial, os jovens, os adolescentes, e as nossas vidas, nós precisamos estar investindo na nossa vida, para que não ocorra o que aconteceu em diversas situações no Antigo Testamento, quando o povo descuidou, de repente o inimigo veio e desbaratou, e destruiu, e desfacelou, e atingiu profundamente, intensamente o povo de Deus. Então, para que isso não aconteça hoje na sua vida, século 21, então nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor. E você percebe nesse versículo aqui, como ele atinge a todos. Neemias está falando aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Então atinge todo o povo de Deus por completo, liderança, líderes, aqueles que estão na frente, vai até o mais simples, talvez aquele que não tenha muito destaque na igreja, no meio do povo de Deus, mas todos são convocados. E depois, lembrai-vos e pelejai pelos vossos irmãos. Então, cuidado um com o outro. Você é responsável pela vida da pessoa que está à sua volta, para o crescimento dele, para o desenvolvimento dele espiritual, uma vez que você também foi despertado por Deus. Você sentiu na sua vida o toque do Espírito Santo de Deus. Aí, espiritualmente, você já tem de Deus uma graça, uma capacitação necessária para você estar sendo bênção na vida do seu irmão. Porque Deus tem te abençoado, Deus tem abençoado a sua vida, e aí automaticamente é você sendo abençoado e abençoando outras vidas. Foi isso que Deus fez com Abraão. Eu te abençoarei, e através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Você é bênção ou não é?
Aí Deus fala a Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Somos uma geração que a gente quer demais receber as bênçãos de Deus. Aliás, a gente precisa, nós somos carentes da bênção de Deus. Mas aí é preciso que você, naturalmente, você abençoe as pessoas que estão à sua volta. Muitas coisas vão tentar impedir você para viver nessa dimensão. Às vezes você vai ser um obstáculo para si mesmo, algumas coisas ao seu redor, do dia a dia, as suas atividades e tantas outras coisas no mundo lá fora, vai tentar tirar de você esse privilégio de desfrutar das bênçãos de Deus e abençoar outras vidas também. Porque Deus quer. Muita gente tem sido abençoado por Deus e não percebem, não estão atentos. E aí vive numa vida de conflito. Por que Deus não me abençoa? Eu preciso ser abençoado por Deus, mas você já é um abençoado, você já é uma abençoada por Deus. E quem está dizendo isso é a palavra do Senhor. Efésios capítulo 1. Você já é um abençoado por Deus. E aí quando você vive naturalmente os princípios da palavra de Deus, aí você desfrutas da bênção de Deus e conscientemente também você abençoa as pessoas que estão à sua volta. Não precisa ninguém chamar, convocar você, naturalmente aqui e aonde quer que você esteja, você é bênção, porque você sabe que você foi abençoado e aí naturalmente você torna-se bênção. Então, pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, a vossa mulher e a vossa causa. Vocês têm que pelejar. Então, essa é a nossa parte. Aí, no versículo 20, vem a outra parte importante que nós não devemos esquecer. E o nosso Deus pelejará por nós. É intervenção divina. Deus está cuidando da sua vida. Antes que você abra a sua boca e peça alguma coisa a Deus, o Senhor está agindo, está pelejando na sua causa. Deus já está trabalhando a seu favor. Enquanto você dorme, enquanto você desperta para as suas atividades e viver a sua vida cristã, Deus está ali todos os dias trabalhando ao seu favor. Você pode ter essa consciência que isso é algo natural e é da palavra de Deus para a sua vida. Então o povo de Deus não pode perder o foco, não pode perder a atenção, a disciplina de seguir e de naturalmente obedecer à voz de Deus. É tão ruim quando a gente obedece por obrigação, quando você sente aquilo, o jugo pesado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e não pode ser assim na nossa vida, em nenhum segmento, principalmente na casa de Deus. Aí tem que fluir naturalmente. Então, pais, famílias, liderança, povo de Deus, igreja local de Santo Anastácio, vamos todos dar as mãos, uma só alma, um só coração, porque muitas coisas Deus tem para fazer através da nossa vida. Deus chama os Neemias para assumir cargos de liderança, e Deus chama o seu povo coletivamente para juntos atingir o objetivo. Você sabe quantos dias foram para reedificar os muros de Jerusalém? 52 dias. Isso para mim é uma intervenção divina, é um milagre grandioso que só Deus pode intervir, porque há 100 anos atrás tentaram fazer e não conseguiram. Mas quando o povo de Deus se une, quando há dedicação, quando há empenho, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e deixamos Deus agir, aí não tem quem nos segure. Aquela pessoa mais humilde, mais frágilzinha, que talvez você não dava absolutamente nada por ele, por ela, de repente está fazendo coisas grandes e ousadas, porque ali está o povo de Deus. Olha, que Deus coloque a mão dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, que ele faça crescer, que ele faça prosperar. Aonde você colocar a planta do seu pé, que o Senhor confirme como termo seu,
que Ele faça multiplicar todas as coisas aonde você colocar a sua mão. Porque você é um abençoado de Deus. Já foi escolhido desde o ventre de sua mãe. Ali já estava a boa mão do Senhor. Tá bom? Olha, tem algumas coisas que nós vamos estar conversando com a igreja. Isso a gente vai estar fazendo, conversando com os departamentos, sociedades. Né? E a gente sempre pensando no nosso crescimento. E principalmente num crescimento de unidade. Um crescimento onde nós estejamos juntos, coesos, né, num só propósito, que a gente tenhamos sensibilidade para ouvir a voz de Deus e obedecer. E eu sei que nós vamos alcançar isso. Pela graça de Deus nós vamos alcançar. E vai ser através de você. Ninguém aqui está dispensado. Todos nós precisamos nos ajuntar. Todos nós precisamos nos unir para atingir um bem supremo, um objetivo supremo, um bem maior, que é a glorificação de Deus, do reino de Deus plantado aqui nesse lugar. E você não está aqui por acaso. Deus te chamou, Deus lhe trouxe até aqui. E quer usar tremendamente a sua vida. Então, abra os seus olhos, abra o seu coração, porque são muitas as coisas que vão tentar tirar você desse objetivo, desse propósito divino. São muitas as coisas. Mas coloque o seu coração natural para obedecer. Vença todas as coisas, porque Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar e você vai perceber isso na sua vida. As bênçãos, elas não vão acontecer assim, obra do acaso, acidentalmente, tinha que acontecer. Não. Deus, você vai sentir a mão de Deus tocando poderosamente na sua vida. Igreja, então eu convido vocês, não só para esse momento de culto, mas para enquanto que nós estivermos juntos nessa caminhada aqui, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja forte, ela se faz assim. Eu posso ter justificativas, vai surgir muitas desculpas, mas nenhuma delas são justificáveis, uma vez que eu tenho a graça de Deus, o poder de Deus na minha vida. Então não é problema físico, cansaço físico, afetivo, emocional, sei lá o que vai me tirar de me colocar à disposição de Deus. Então abra os seus olhos, porque você mesmo pode ser esse problema que pode impossibilitar e dificultar você de viver uma vida rica diante de Deus e das pessoas que estão à sua volta. No seu boletim, acompanhe comigo as programações semanais. Escola Bíblica Dominical, 9 horas. Tá? Hoje de manhã, nós estivemos falando sobre Neemias, recebemos as revistas novas. Né? Então, a classe de adulto tem sido uma bênção. Nós contamos com outros irmãos, outras irmãs nas classes, né? Na minha classe de adultos e na dos jovens também. Nós estamos sentindo falta dos jovens, estamos sentindo falta dos adolescentes. Então, convocamos vocês para participarem da escola dominical, porque se nós não participarmos, outras coisas vão substituir. Eu sei que a época é diferente, vai dormir muito tarde e tal, mas desperte o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Não é nada fácil. Então, igreja, pastor, líderes, chamamos os jovens, pais, vamos nos unir, vamos trazer os jovens para ouvir a palavra de Deus e vencer todas as dificuldades que estão à nossa frente. Culto à noite, às 19h30, terça-feira, oração, quinta-feira, estudo bíblico, tanto terça como quinta, oração e estudo bíblico, 8 horas da noite. E agora, às sextas-feiras, nós temos o ensaio com o coral, com o grupo Betel, coral e vozes, né? Então, agora, terça, quinta e sexta-feira, 8 horas da noite, tá ok? E sábado, esse sábado vai estar em aberto. Então, os jovens fiquem atentos, que eu vou estar planejando alguma coisa, e aí eu vou postar no grupo da igreja, tá ok? Então, ou aqui na igreja, ou fora, vocês estejam atentos, tá ok? Os jovens,
não só os jovens, mas toda a igreja é convidada também a estar participando. Eu vou convidar a nossa irmã Vera, que ela já está batendo assim na janela, né? Ela quer descer para o departamento infantil. Ela vai estar falando do trabalho infantil, mas especificamente de algo que eles estão fazendo para a Sala da Vera. Boa noite, igreja. Graça e paz. Eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias em Provérbios 22, versículo 6. Amém? Eu tenho uma outra tradução aqui, tá? Mas vocês podem acompanhar que é em outras palavras, mas o sentido é o mesmo, né? Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Eduque a criança. Então, Deus não está falando para a gente, se você puder, se der, né? Se você tiver tempo, né? Ele está falando para a gente educar. Né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, a gente pede assim, tanto a gente, como nós, como igreja, como parte do departamento infantil, e eu peço aos pais, né, que se empenhem, né, que, por exemplo, eu preparei um caderno para a minha sala da escola bíblica dominical. Quem veio na reunião, eu orientei, as crianças levaram hoje esse caderno para casa, né, e aqueles que não vieram, deixa eu transmitir o recado. Nesse caderninho, eu estou marcando o tema da reunião. Por exemplo, hoje foi Quem é Deus? O versículo, né, da lição, esse se encontra em Atos 17, versículo 24, 25 e 28, a primeira parte. E o versículo que é para as crianças decorarem. Então, isso aqui não é para você deixar lá com o filho, né, e ele se vira, não. Eu quero que os pais sentem com esses filhos durante a semana, eles abram no texto, eles leiam a lição, né, leiam a lição que foi dada, transmitam a mensagem novamente para esses filhos, e ajude essas crianças a decorar esse versículo. Tá? É uma maneira deles crescerem, de nós crescermos, que a gente aprende ensinando eles, né? Então, eu preparei, porque às vezes a gente manda num papelzinho, acaba se perdendo, né? Então, preparando um caderninho para que tenha mais, assim, cuidado. E eu quero que esse caderno vá, né, quando eu mando para vocês, e volte na próxima aula, junto com a Bíblia, né, que eles tragam caderno e Bíblia, mesmo aqueles que não saibam ler, né, para que a gente possa, assim, acostumar eles, né, a ter e vocês também, e nós como pais, a termos esse culto doméstico com as crianças. Né, isso é muito importante. É preciso fazer isso, né? Nós, como igreja, nós temos feito o que a gente tem proposto, né? A gente tem tentado realizar com a graça de Deus, então a gente pede que vocês assim se envolvam. Os demais pais que têm as crianças, às vezes, no culto infantil, nas outras salas de escola dominical, eu proponho assim, que ele pergunte que lição que foi dada hoje. Né? Eles lá embaixo, eles prestam muita atenção. Então, assim, se vocês questionarem quando chegar hoje à noite ou amanhã, eles vão se lembrar. Porque se a gente deixar, vai se dispersar e vai se perder. Né? A gente tem essa facilidade. Né? Às vezes, não chega na quarta-feira, a gente não lembra o que foi pregado aqui no domingo. Então, assim, para a gente acostumar eles a ter esse cuidado com a palavra de Deus. Amém? Ok, irmãos. Então, um trabalho com muito carinho, com muito amor, muita dedicação do departamento infantil. E aí vai aí a cooperação dos pais acompanharem e contribuírem com a aprendizagem, o desenvolvimento das crianças. Tá ok? Abra sua Bíblia em Malaquias. Malaquias 3. Malaquias 3, verso 10. 3:10 de Malaquias. Malaquias 3, versículo 10.
trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ok? Convidar o grupo Ágape à frente. Nós teremos agora o nosso momento de ofertório, entrega dos dízimos, consagração dos dízimos e das ofertas. Vamos fazer isso com alegria. Nós estamos investindo na igreja, nós estamos investindo na chácara Peniel, tem outros projetos, nós temos desafios na manutenção da igreja, na construção dos banheiros aqui da frente, da casa pastoral. Nós estamos com um programa de rádio Mais Perto Quero Estar. Então tudo isso vem através da sua cooperação, através da sua contribuição. Então vamos nos unir nesse propósito e que Deus derrame sobre você bênção sem medida. Vamos colocar de pé, vamos cantar o hino 147. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Logo reconhece ser Jesus o seu Senhor, mas se o mal quer levantar-se e vencer algum valor, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Aleluia, vencendo, vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer os seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Te agradecemos, ó Pai, pela rica oportunidade de poder estar na Tua casa. Receba, Senhor, o nosso louvor nesta noite. Que o Teu nome seja louvado
e glorificado, Senhor, através da vida desta igreja. Agradecemos, ó Pai, por cada vida que adentrou a este templo nesta noite, pela Tua palavra que já foi lida, pelos cânticos que aqui já foram apresentados a Ti, ó Pai, e pelos demais atos que Tu tens preparado para os nossos corações aqui nesta noite. Que sejam atos de louvor e adoração ao Teu nome, que estejamos prestando culto como uma forma de gratidão, ó Pai, por tudo aquilo que Tu tens proporcionado para com as nossas vidas, ó Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que nos assistem neste momento, ó Pai. Que a bênção do Senhor seja também com essas vidas. Abençoa aqueles que puderam contribuir com seus dízimos e com as suas ofertas. Que esses recursos venham ser utilizados, ó Pai, para a bênção na Tua casa. E que possamos ser uma igreja próspera, uma igreja que sirva a Ti com sinceridade de coração. Abençoa o Teu servo, o pastor Douglas, que no momento oportuno vai trazer a leitura e a reflexão da Tua palavra. Que ela venha de encontro com a necessidade de cada coração aqui presente. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Podeis assentar, irmãos. A palavra de Deus, Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Paulo escreve essa epístola, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Vamos todos ler juntos? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então você diz assim: aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então Deus que começou algo novo no seu coração, na sua vida. Então há esperança para você. A esperança, Jeremias diz, a esperança para o teu futuro, ó Israel, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então nós somos o Israel de Deus, fomos alcançados pelo Senhor. Quero convidar o grupo de louvor aqui à frente, vamos estar juntos no momento de alegria, de júbilo, de exaltação. Graça e paz, igreja, amém? Vamos colocar de pé para adorar o Senhor. Que você possa, nessa noite, ter o desejo do teu coração, se achegar mais perto do Senhor, mais perto do Senhor Jesus, ao ponto de você poder ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor muitas vezes é bem nítida, mas nós endurecemos o nosso coração e não deixamos que ela produza o efeito que deve se produzir. Muitas vezes nós deixamos nos levar pelo nosso próprio coração e não pela voz do Senhor. Nós queremos andar por pastos verdejantes, mas nós não ouvimos a voz do bom pastor.
Por isso que você possa, neste momento, teu coração, pedir ao Senhor: meu Jesus, me leva para perto de Ti, onde eu possa ouvir a Tua voz, onde eu possa me achegar cada vez mais ao Senhor, de modo que o meu coração seja envolvido pelo Teu coração. Adore ao Senhor, em nome de Jesus. Meu Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Nos leva, Senhor, para perto da Tua presença, Senhor. Meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Peça a Ele: cura meu coração, Senhor. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. E aos Teus pés, Senhor, me leva. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés. Jesus, meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir
tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Nos leva, Senhor. Nos leva, Senhor. Nos leva a tua presença, Pai. Leva o nosso coração a obedecer ao Senhor, a ouvir a tua voz, a te seguir, Senhor. Pois nós só sabemos, Senhor, que não existe nada neste mundo. Não existe nada, Senhor, melhor do que sermos teu amigo, Senhor. Temos intimidade contigo. Nós sabemos, Senhor, que nada nesse mundo, Senhor, pode preencher o vazio no nosso coração, senão a tua presença, senão o teu cuidado, senão o Senhor em nós, Pai. Por isso não existe nada melhor do que ser teu amigo, Senhor. Andarmos seguros na tua presença. Não existe nada melhor, Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim grandeza do poder de Jesus, meu bom. Ele é pastor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder
de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, De Jesus, meu bom pastor. feche seus olhos. Pai, não existe nada melhor, Senhor, de sermos chamados teus amigos, Senhor. De ter e desfrutar da paz que só o Senhor pode dar aos nossos corações. De desfrutar, Senhor, da grandeza do teu amor. De poder desfrutar da alegria da salvação. Da tua presença, Senhor, em nós, Senhor. Nos consolando, nos fortalecendo, ministrando as nossas vidas ao nosso coração. Por isso nós nos alegramos, Senhor, nessa noite, de estarmos aqui, de te servir, Senhor. Derrama, Senhor, sobre os corações nessa noite da verdadeira paz. Que vidas nessa noite possam desfrutar e sentir o toque do Senhor, do teu Espírito Santo, nos seus corações, Senhor. Eles possam sentir a verdadeira alegria que vem do Senhor, a verdadeira paz que só em Ti se pode desfrutar, Senhor. No nome de Jesus, Pai, ministra a Tua igreja, Senhor. Ministra na vida do Teu povo, em cada coração que está nessa noite, Pai. Eu não conheço, eu não posso ver, mas o Senhor conhece a necessidade do Teu povo, a necessidade de cada um que está nesse lugar, das lutas, das tribulações, dos medos, das angústias, Senhor. E o Senhor pode tocar no mais íntimo dos seus corações, derramando, Senhor, sobre eles aquilo que eles necessitam, Pai. Ministra, Senhor, cura, Senhor, nos corações. Ministra, Senhor, cura física nesse lugar. Nós cremos no agir do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, na vida do Teu povo, Senhor, e na autoridade do Teu nome, do nome do Seu Filho amado, Senhor Jesus, Senhor. Nós ministramos a cura, a paz, o amor, a consolação que vem do Espírito Santo sobre cada coração nessa noite, Pai. Ministra, Senhor, na vida dos Teus servos, Senhor. Ministra na vida do Teu servo, Senhor, que vai falar nessa noite, Senhor. Encha com Teu Espírito Santo, que ele possa falar com autoridade vinda do Senhor, no nome de Jesus. Que ele possa ser profeta do Senhor, para anunciar a Tua palavra aos corações sedentos, angustiados, Senhor, carentes, que necessitam da Tua graça. No nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai. Liberta, Senhor, vidas que estão neste lugar dos vícios, das cadeias que prendem, Senhor, que impedem de Te servir, de Te conhecer, de desfrutarem da Tua graça, Pai. No nome de Jesus. Ó Espírito Santo, toca em nós, Senhor. Toca na Tua igreja. Libera perdão, Senhor, nos corações. Que haja reconciliação na vida do Teu povo, nos lares, no nome de Jesus. Alcança, Senhor, os lares, Senhor, aqui representados, familiares, vidas, Senhor, que estão nos seus lares, Senhor, que precisam do Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai. Nós queremos, Senhor, glorificar o Teu nome e agradecer por Tua presença nesse lugar, nas nossas vidas. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, que é para a honra e glória do Teu nome, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Mateus capítulo 11. Mateus 11. Esse texto, Mateus 11, versículo 28, esse versículo já vem no meu coração já há alguns dias, e eu nunca preguei esse versículo. Ele é muito citado, já fiz citação dele em outras passagens, em outros sermões, mas nunca preguei ele, as verdades que envolve esse verso. Hoje, se eu não me engano, a Luane leu na escola dominical, né? E então acendeu ainda mais no meu coração o desejo de compartilhar com vocês Mateus 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos a uma só voz, vamos lá? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, mais uma vez, em oração, quero pedir a tua bênção sobre nós, sobre a minha vida e sobre a vida da igreja, aqueles que nos acompanham pela internet, que a graça do Senhor seja presente em cada coração, reconstruindo, restaurando vidas, áreas de nossas vidas que precisam ser restauradas, cuidadas, tratadas pelo Senhor. E às vezes não somos capazes, foge do nosso controle, por isso recorremos agora a Ti, porque sabemos que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor nos conhece. Antes que existíssemos, o Senhor já nos conhecia. Então, cuida de cada um de nós. Obrigado porque a nossa vida está no Teu controle. Nenhum cabelo pode cair da nossa cabeça se não tiver a Tua permissão. Então, nós nos aquietamos agora para ouvir a Tua voz. Conceda-nos a Tua bênção. No nome de Jesus, amém e amém. Esse texto, Mateus capítulo 11, versículo 28, se você olhar uns versos atrás, especificamente capítulo 10, Jesus fez a escolha dos seus 10 discípulos, apóstolos. Versículo 5, 10, 5 de Mateus, ele passa instrução para os 12, algumas admoestações. A nossa vida, a vida do crente, a vida do cristão, nós não estamos isentos ao sofrimento, às lutas que todo ser humano está sujeito a passar. E ele fala das dificuldades que os seus seguidores, os seus discípulos teriam que enfrentar para segui-lo e para cumprir a sua missão. Jesus passa no versículo 24 estímulos, ele fala de dificuldades, fala também no versículo 40 das recompensas, e aí nós voltamos agora a Mateus capítulo 11, versículo 28, falando sobre o vinde de Jesus, o vinde que ecoa de eternidade a eternidade. Esse é o tema que eu gostaria de usar para esse versículo aqui. O vinde que ecoa de eternidade a eternidade. Desde que o homem pecou no jardim do Éden, Deus ele faz esse convite de reconciliação, de trazer novamente restauração à vida do homem. Nós temos em Isaías capítulo 55, versículo 1. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Tanto Isaías, capítulo 55, versículo 1, como Mateus, capítulo 28, versículo 11, fica muito claro, Deus percebendo
a necessidade existente na vida do ser humano. A necessidade de se achegar a Ele, de ouvir a sua voz e de voltar-se para Ele. Então, em primeiro lugar, a gente vê um convite de um Deus gracioso, é de graça. É um convite que chega até nós e ele tem implicações espirituais, porque o dinheiro não pode comprar, os bens dessa vida, através dele, nós não podemos adquirir esse convite de Deus para experimentarmos de uma nova vida que Deus nos oferece, uma nova vida que foi tirada de nós no Jardim do Éden por causa do pecado e da queda do homem, que Paulo retrata, que Paulo dá ênfase em Romanos capítulo 5, diz que através de Adão veio a queda do homem, mas por meio de Jesus Cristo, seu Filho, veio a reconciliação. Paulo diz em Efésios que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo amoroso, misericordioso e gracioso, nos deu vida juntamente com Ele. Então ele diz: pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um presente, é um dom de Deus. Então o que nós entendemos é que esse convite, ele é para todos, e é um convite que é gratuito. Nós não precisamos pagar absolutamente nada. O Deus gracioso do Antigo Testamento chega no Novo Testamento através do seu Filho, sendo manifesto através do seu Filho, e diz que esse convite continua sendo para todos e sendo gratuito. Uma geração onde tiveram praticamente as mesmas implicações que a nossa geração teve, não é diferente. Uma geração que Deus esteve presente, e estiveram aqueles que optaram em segui-lo, em tê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas, e tiveram aqueles que, por um descuido, acabaram não aceitando o convite de Deus. Acabaram deixando de lado, deixando, quem sabe, para amanhã, para depois. Jesus, ele narra nos evangelhos sobre as bodas, as bodas tipificando Deus, mandando os seus servos, preparando a festa, preparando a casa, e mandando o seu servo atrás buscar os convidados. E foram até eles, e cada um deles, dos 3 grupos, apresentaram uma desculpa. Primeiro disse: eu não posso ir porque eu casei, e eu vou ter que ir para a lua de mel. O segundo grupo disse: não, eu comprei um campo, então não posso ir, eu tenho que examinar o campo que comprei. E o terceiro, uma junta de boi, então eu comprei os bois, eu quero ver em que condições eles estão. Eles voltaram para o Senhor da festa, das bodas, e disse: olha, eles não atenderam ao teu convite, eles não vão poder vir. Aí diz que o dono da festa, Deus, ficou indignado e falou: agora saiam pelos becos, pelos caminhos, pelos atalhos, e convide todos, aleijado, coxos, mas a minha casa, ela não vai ficar vazia. A minha casa não pode ficar vazia. Amados, o que é que a gente aprende com textos como esse? É que é possível, mesmo Deus estando presente, Deus manifestando a sua graça, o seu amor, fazendo o seu convite, o homem ouvir e desprezar e deixar para depois, não dando condição, não atentando, não obedecendo. Aí vem os desígnios do coração, obedecer a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, do que a vontade de Deus.
Lembra do jovem rico? Quando ele chega diante de Jesus e ele diz, queria seguir a Jesus, e já foi colocando diante dele todo o histórico religioso, o currículo dele, o conhecimento que ele tinha na lei, era obediente, seguia, observava toda a lei de Moisés, observava e cumpria, mas Jesus disse, falta-te uma coisa, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e segue-me. E aquilo foi pesado demais para aquele jovem. E ele deixou o convite de Deus, o convite de Jesus, para seguir a vontade do seu próprio coração. Estava apegado demais a esse mundo, ao que envolvia a sua vida nesse mundo aqui. Essa é um dos fatores porque nós não achegamos a Deus. É porque estamos demais voltados para nós mesmos e não conseguimos ouvir a voz de Deus, e quando nós ouvimos a voz de Deus, não temos a disposição para obedecê-lo. Há dificuldades enormes para ouvir e para se dispor em obedecer a Deus, numa obediência espontânea, numa obediência integral. É um convite gratuito, onde Deus ele não força, onde a religião não força, onde líder religioso nenhum pode forçar, mas você atende por uma necessidade existencial no seu coração em ouvir e em seguir a voz de Deus. Irmãos, eu tenho plena certeza que todos aqueles que ouviram e atenderam ao convite de Deus, hoje podem testemunhar de uma experiência nova, de uma situação nova, de Jesus, não só como Salvador do mundo, mas como meu Salvador, não só como Senhor soberano de todas as coisas, mas como Senhor pessoal da minha vida. Esse convite é para todos. O Evangelho, as boas novas de salvação, é para o mundo inteiro. Mas existem aqueles que estão emborcados e voltados em si mesmos e não podem se dispor a ouvir. Você tem ouvido o convite de Jesus? Vinde a mim. Você tem se disposto espontaneamente e de forma integral a obedecê-lo, a se colocar como servidor, seguidor de Jesus, que tem percepção do que envolve ser um discípulo. Nós lemos no capítulo 10, os discípulos, a princípio, estão encantados com Jesus, porque alguns milagres já tinham ocorrido, e durante o ministério de Jesus, eles acompanhando Jesus, quantas coisas tremendas, grandiosas eles viram, mas Jesus para dizer o que é que envolve ser um seguidor, um discípulo de Jesus. E aí, onde muitos de nós não temos essa percepção, ou quando temos e calculamos que é dificultoso demais, é difícil demais, e a gente não consegue atender ao convite dele espontaneamente e de forma integral. A gente não vem deliberadamente. Às vezes alguns ventos sopram e nos empurra, que não é a sensibilidade, o discernimento e a sensibilidade de ouvir e de ir até Jesus. Então é natural e é de forma integral. Não pode ser apenas hoje o meu relacionamento com Jesus, a minha vida com Jesus. Independente do que aconteça comigo hoje, de eu conseguir ou não
talvez aquilo que eu preciso, os meus interesses, de ser abençoado por Deus, de atingir os meus objetivos, eu disponho o meu coração a ser um discípulo de Jesus, a seguir Jesus, em meio às tempestades da vida, às dificuldades. Você sabe que, mesmo se entregando hoje, ouvindo o convite de Jesus e colocando a sua vida a segui-lo e a obedecê-lo, aquilo que pode acontecer com uma pessoa lá fora que não quer saber de Jesus, que vive uma vida completamente que não agrada a Deus, uma vida totalmente distorcida, longe, distante dos princípios e dos valores do reino, da palavra de Deus. E você percebe que, mesmo fazendo uma decisão dessa, Jesus te chamando e te escolhendo, mas você não está isento de dores, você não está isento de derramar lágrimas, do pesar, você não está isento do sofrimento, de ser atingido por algum mal nessa vida. Mas aí, o que é que acontece? Durante a caminhada, você vai amadurecendo e vai tendo essa percepção e chega à conclusão e diz: independente de qualquer coisa, Deus será abençoado ou não, do que possa acontecer comigo, do que venha me atingir, mas eu sou um seguidor de Jesus. Eu ouço o seu convite, espontaneamente eu me proponho a segui-lo, de forma integral. Eu coloco o meu coração para obedecê-lo. Agora, de forma prática, de que maneira espontânea e integral eu obedeço a Jesus? Será que Ele quer que eu faça alguns absurdos? Que eu carregue algumas coisas pesadas nesse mundo? Necessariamente não. Simplesmente Ele quer que a gente viva o nosso dia a dia. E os desafios que estão à nossa frente, nós, por Ele, por amor a Ele, somente a Ele, a gente obedeça naturalmente. Amar a Deus, amar o meu irmão, a minha irmã, poder servir a Deus, e resultado de servir a Deus, eu poder servir o meu semelhante, o meu próximo, aquele que está comigo, no meu convívio, aquele que eu encontro na minha jornada e na minha caminhada. De forma prática é isso. Seguir e servir a Deus de maneira espontânea e obediência integral. Não é o que está acontecendo em alguns países, cristãos sendo mortos na Síria, sendo perseguidos pelo islamismo, morrendo. Não é eu colocar a minha cabeça numa guilhotina. Não é necessário isso. Pode ser que venha acontecer sim uma perseguição. No nosso contexto de Brasil, a gente vê isso quase que impossível, né? A igreja ser perseguida dessa forma. Mas tudo pode acontecer. Mas, dentro desse contexto nosso, é simplesmente eu poder viver a vida que Ele tem, que eu vivo, o que Ele fala no meu coração, os desafios que Ele coloca diante de mim, e eu me coloco a obedecê-lo com muita alegria. E eu, mesmo aquele meu irmão, aquela minha irmã, que possa ser diferente de mim, e que eu tenha algum peso, que pode acontecer, familiar, no nosso trabalho, não é diferente em relação à igreja, mas eu estou disposto a seguir Jesus, a ter comunhão com Ele, com Jesus, e retribuir isso, implicar isso em amar o meu irmão, em conviver com ele em amor. Então o convite de Jesus está feito. Irmãos, esse texto também, além do convite, ele apresenta uma situação, uma realidade nossa também, seres humanos. O cansaço,
O cansaço, ele pode atingir tanto jovens de meia idade como idosos. Pode atingir o ser humano. O cansaço físico, depois de um dia de trabalho ou não, um cansaço nas emoções, um peso que você carrega nas suas emoções, um ataque, uma ferida que se abriu na sua alma e agora é difícil demais de ser tratada, de ser curada, de ser estancada, porque dói, porque pesa. Aí Jesus olha e ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos. Na Bíblia, King James, o versículo ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Qual é a carga, qual é o fardo pesado, que é pesado para você, que você insiste em carregar? Se Jesus está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei, por que é que você insiste então? Se ele quer tirar de você esse peso, esse fardo pesado, por que é que você continua cansado? Porque você insiste em carregar a sua carga, seu peso. Isso é uma disciplina de alma, é uma disciplina de coração, de oração, de leitura devocional na palavra de Deus. Hoje a gente estava falando à tarde aqui com o departamento infantil, com os pais que estavam, e entrou uma fala sobre relacionamento, e algo que prejudica os relacionamentos. Um relacionamento, para ser saudável, conjugal, família, igreja, para ser saudável, necessariamente não está isento de conflitos e de crises. Para ser saudável, pode estar presente os conflitos e as crises. E para ser saudável, o que não pode faltar é o diálogo, é a conversação, é você dizer o que se passa com você e buscar ouvir o que diz o outro, para que ambos se conheçam e entrem num acordo e resolvam. Então, aí a gente não dá brecha para o silêncio, porque o calar-se, o silêncio num relacionamento, não há relacionamento algum que perdure com o jejum de palavras, palavras que restauram, a palavra que cura, a palavra que renova, que apresenta uma nova perspectiva, que lhe dá uma nova perspectiva. Você sabia que muitos lares, muitos casamentos, um dos fatores determinantes para esse lar ser atingido, esse relacionamento ser atingido e desfacelar e acabar, é o silêncio. É terminar, é acabar, é cessar o diálogo, a conversa. Então a gente tem que lutar com todas as nossas forças. E isso pode ser um peso para alguns, porque mexe com vaidade, mexe com orgulho. E eu não sei onde você se encontra, eu não sei onde você está, eu não sei que fardo você carrega. Qual é o seu fardo? Quando você pensa no futuro, quando você pensa na sua parte de garantir-se melhor numa vida material, de ter uma vida melhor material. Se isso fosse problema único de uma pessoa só, de um ser humano só. Mas isso é o que atinge quase todos, quando a gente olha para o futuro e que a gente se depara com desafios enormes, e quando a gente percebe assim e diz: puxa, eu não vou ter condições de chegar bem, de estar bem
a gente já começa a viver o presente e o agora, e torna o presente e o agora algo muito pesado, que vai gerar em nós um cansaço muito grande. Então Jesus olha para os seus contemporâneos, faz esse convite, apresenta a situação. Vocês estão cansados, vocês estão oprimidos, estão carregando fardos pesados, cargas pesadas, que não deveriam estar carregando. E aonde? E como fazer para que esse quadro mude? Aí ele responde, ou ele apresenta no versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso à alma cansada, acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É aquela canga de bois, né? Que o boi carrega para o arado, que é muito pesado, ou senão para puxar um carro. Ou fardos pesados que a vida ou que pessoas colocam sobre nós para carregar. Os fariseus religiosos, eles eram especialistas nisso. Eles colocavam ensinamentos, fardos pesados sobre as pessoas, quando eles mesmos, nem com o dedo, eles queriam movê-los. Aí Jesus diz, olha para esses e diz assim, façam o que eles ensinam. Agora, o que eles praticam, isso vocês não devem fazer. Para que a religião não se torne um peso na nossa vida, junto com tantas outras coisas. Sabe porque eu falo religião? Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe, quando falava de ir para a igreja, ela tinha que a gente tinha que fazer um negócio, né? Eu tinha que comprar uma pipoca, tinha que garantir um quebra-queixo. Na época, vocês sabem o que é quebra-queixo? É um negócio que, na época, quando passava com carrinho, era algodãozinho quebra-queixo. É um doce. Rapaz, aquilo é terrível. Meu Deus do céu. Né? Só quem não tem noção mesmo para se atracar com o negócio daquele. Só que a gente, nossa, quando viu o barulho da buzininha daquele negócio, aí não tinha pai que aguentasse. E a gente, para ir para a igreja, era movido o quebra-queixo. Né? Era movido o algodãozinho. Era movido a pipoca. E quando não tinha, era um peso danado. Jesus. Você sabia que hoje pode acontecer? A casa de Deus, Jesus diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A minha casa convém a santidade. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. O salmista diz no Salmo 84, eu, os teus altares, Senhor Deus e Rei meu. Quando está também na religião ou na igreja, é um fardo muito pesado, porque a gente tirou o foco do convite de Jesus. A gente está carregando coisas que não deveríamos carregar. Nós estamos vivendo, nós ainda não tivemos a percepção de uma base, de uma igreja e de um reino espiritual. A gente fabrica e constrói o nosso próprio mundo religioso. E quando ele entra em conflito, quando ele se depara numa crise, aí aquilo é também algo que deveria ser saudável para nós, então é pesado demais para nós. Então, por que é que você está aqui? Você está aqui porque ama Jesus. É isso que tem que estar no seu coração. Não é peso, é um privilégio. É muito bom você estar aqui. Como é bom poder ver você. Como é bom poder ver a igreja. Poder ver os irmãos, estar em comunhão. Irmãos, isso pode acontecer até com líderes, até com pastores. Eu, nesse tempo, eu já me deparei com pastores que eles entravam na igreja depois de um tempo de feridas serem abertas por causa de relacionamentos maltratados e curados. E eu lembro de um local onde eu estava,
e chegou um pastor, ele não se identificou como pastor, só apertou a mão e passou com pressa e tal, mas eu gosto de perguntar, mas quem que é, família de quem e tal. E a pessoa disse, olha, ele já foi pastor. Não, ele já foi pastor. Hoje ele não quer que chame ele de pastor, ele não quer saber. Então estava carregando um fardo muito pesado. A alma estava pesada. Havia feridas abertas. E mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo ensinando a palavra de Deus, ele não aprendeu a recorrer a Jesus, tirar de si o seu fardo e tomar o de Jesus, como aquele boi estava carregando o arado pesado, aquela canga, aquele carro pesado, esquecendo de tomar o de Jesus, que é leve e que é suave. E não é isso que às vezes acontece conosco na vida? A gente se pega jovem, às vezes faltando ar, porque, olha, faz uma análise, um exame no seu coração mesmo, olha para Jesus, olha para a palavra de Deus, não tenha medo, não viva preso no passado, em coisas, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse agido daquela forma, daquela maneira, e aquilo vai te angustiando, viva o seu presente bem agora, não é agora, se eu não fiz, ou se aconteceu de eu fazer alguma coisa errada, mas eu vou da agora em diante, eu disciplino meu coração a lutar, a fazer diferente. E o que eu não consegui, e que ainda posso, que ainda tenho condições de conseguir hoje, eu vou lutar. É isso que nós devemos fazer. Mas se a gente começar a entrar em crise, em conflito, a nossa alma vai ficar doente, enferma. E às vezes jovens estão como que sem vigor, estão pesados. Veja o que Isaías diz, Isaías no capítulo 40, 29, faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços e exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, aqui não há distinção de cor, de raça, de idade, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Irmãos, é nessa dimensão que nós devemos viver. Ou a gente descobre, ou a gente vai ser engolido pelo mundo. Esse mundo com seu sistema destruidor, esmagador, vai roubar de nós toda a seiva, vai tirar de nós todo o vigor, e nós vamos nos cansar. Nós estávamos ontem, eu estou com mais de ano, uns 2 anos que não jogo bola, assim, que não venho. A gente reuniu os pastores, presbíteros, e fomos jogar, e tinha uma molecada lá jogando também. Irmãos, uns meninos de 20 anos, dá uma subidinha, já não consegue mais voltar. Que negócio é esse? Eu e o Zil lá, tocando bola, só que nós éramos rivais, né, Zil? Infelizmente. Mas eu e o Zil, até o fim, cortaram o jogo, porque queriam beber água. E eu disse, não vamos beber água não, porque a gente não vai voltar. Né? Eu sabia, se parar agora, vocês não vão voltar. Não deu outra. Mas, irmãos, aplicando na vida espiritual, é assim, sabe, um povo que poderia estar desfrutando de uma vida, alçando voos, a dor está ali, não está isento as dificuldades, mas eu estou alçando voos para Deus e para o meu próximo, para as pessoas que estão à minha volta. Ou será que eu tenho aprendido um cristianismo diferente? Será que eu tenho feito uma leitura errada de Jesus nos evangelhos, na palavra de Deus, que o que envolve uma vida espiritual, se não é relacionamento com Deus e com o próximo e com as pessoas, independente das nossas divergências,
E se porventura surgir um inimigo, Jesus diz: amem os seus inimigos. Então não há desculpa para nós não sermos bem-sucedidos na vida. Há um convite gracioso, de um Deus gracioso. Há uma situação de cansaço, de fadiga. Parece que não vai aguentar. Não é o meu caso, eu vou aguentar até o fim, viu? Pode ficar tranquilo. Mas parece que não vai chegar lá. Não há um propósito definido. Eu não lembro o nome da atleta, mas foi nas Olimpíadas de 82. Ela não tirou o primeiro lugar, mas ela tinha como objetivo concluir a maratona, era feminina. E ela chegou numa situação assim, física, um esgotamento físico total. Tanto é que quando ela cruzou a linha de chegada, a junta médica ali, o pessoal já estava tudo esperando ela. Mas tinha como objetivo chegar, atingir o seu propósito. Temos que firmar propósito no nosso coração. E temos que ser fiéis a eles. Temos que caminhar em direção a eles. Porque cedo ou mais tarde vai acontecer com a bênção de Deus. Vai acontecer na minha vida o que eu menos espero. Os milagres de Deus vão acontecer na minha vida. E se eles não acontecerem, mas eu marcho, eu caminho, eu avanço para atender a voz de Deus, em rumo à vontade de Deus. Então há um convite, há uma situação. Em último lugar, há um resultado. E eu vos aliviarei. Vocês lembram do salmo que nós lemos no início? Salmo 34? Ele diz, 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Irmãos, o salmista está dizendo que tinha medos no seu coração, tinha temores no seu coração. É algo natural do ser humano. Mas buscava o Senhor. Não vamos deixar os medos, as angústias, as inquietações, as ansiedades da vida acabar conosco. Eu já conheci 2 pessoas que morreram de tristeza profunda. Uma delas tinha praticamente tudo, a vida estável financeiramente, família, marido, filha, neta, uma vida que aquela pessoa, mas ela foi sendo atingida e não foi tirando de si o que vinha atingindo ela, o fardo, o peso, foi se cansando até que desfaleceu. E um dos motivos foi o cônjuge. Magoou muito, atingiu muito o coração dela. Só para vocês terem ideia, a filha ficou tão revoltada quando a mãe faleceu, que ela fez um escândalo. Ela praticamente destruiu o que tinha dentro da casa. Descobriu uma mala que tinha uns dólares dentro. Ela foi lá na janela e jogou assim, era dinheiro para as coisas de filme. Isso não paga, isso não alivia, isso não tira. Se nós não tivermos cuidado, talvez não cheguemos a perecer, a desfalecer, a morrer, mas nós vamos perder o nosso ritmo, em vez de avançarmos com passadas firmes no nosso objetivo. Quais são os seus objetivos? Como família, como pessoa, objetivos, alvos pessoais. O que é que você tem? É possível. Deus está lhe dando condições. Se nós não pensarmos como igreja também, nós nunca vamos atingir o que Deus tem para a nossa vida. Se eu começar a remoer, se eu começar a murmurar, a reclamar, as pessoas que chegam, em vez de me encorajar, começam a me desestimular. Nós vimos Neemias, foram 52 dias. Assim que Neemias colocou o pé lá em Jerusalém, se ele fosse ouvir os inimigos, porque sempre quando você se colocar na sua jornada para traçar objetivos e atingir alvos,
vai chegar pessoas que vai lhe desencorajar e vai lhe desmotivar. Principalmente quando esses alvos e objetivos são de Deus. Na vida, nós sempre vamos encontrar, estamos sujeitos a encontrar opositores. Neemias, quando chegou lá, tinha um grupo. Começaram a dizer, esses fracos judeus, jamais eles vão reconstruir esses muros. E quando eles levantarem esses muros, vai ficar tão frágil que vai vir uma raposa e com a cauda vai bater e vai derrubar o muro. Mas Neemias perseverou. Ele disse que a boa mão do Senhor estava com eles e que eles iriam conseguir. Neemias agrupou, reuniu o povo que ali estava. Eram fracotinhos, estavam fracos, cansados, fragilizados. Mas Neemias deu uma palavra de encorajamento. Neemias começou a colocar estratégia, começou a colocar desafios, a falar o coração do povo. Eles começaram a ouvir, a se reanimar, se uniram. E aí estavam lutando por eles, pela casa, pelos filhos, irmãos, e lutando pela vida. E é isso que acontece conosco hoje também. Para sair esse peso de nós temos que obedecer o convite de Jesus. Nós temos que atentar. Senão, o mundo ele vai vir com as suas artimanhas e vai nos pegar e nos afogar. E nós não vamos ter como resistir, como sair dos seus ataques. Então, a melhor coisa é recorrer à palavra de Deus. É quebrantar o coração. É dizer, Senhor, eu te amo. E com todas as minhas forças, espontaneamente, eu vou te seguir. Eu vou te obedecer, procurar a tua graça para te obedecer de forma integral. Um convite, uma situação e um alívio. Curve sua cabeça agora, feche seus olhos. Convidar a Tati. Convidar, se você quer receber uma oração, venha até aqui à frente. Se você conhece alguém que está precisando, e quer colocar, seja um familiar seu, você percebe hoje que você diz assim, se meu irmão, se a minha irmã, se o meu pai, minha mãe, se aquele meu amigo estivesse aqui, se você quiser vir no lugar dela, chega até a frente. Se você está pensando em algo pessoal na sua vida, e está difícil demais, está difícil de carregar essa situação, está trazendo cansaço a você. Eu peço agora para você esquecer e olhar para Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Alguém quer receber uma oração? Chega até aqui. A gente vai estar, depois dessa oração, vai estar sendo encerrado. Vocês são convidados após a oração a dirigir esse salão social. Mas eu quero abençoar a sua vida. Eu quero que você, nessa noite, receba um toque todo especial do Espírito Santo. Como aquela mulher hemorrágica, 12 anos, que ela padecia na mão dos médicos, já tinha perdido todos os seus bens, dinheiro, e cada vez ia pior, 12 anos, até o dia que ela foi a Jesus. E Jesus tirou o fardo de sobre os seus ombros e colocou o seu, que é suave e que é leve. Senhor, não é diferente nessa noite. Quantos corações se encontram aqui? E eu quero pedir no nome de Jesus, estende a tua mão agora, Pai, sobre o teu povo, famílias, lares constituídos, alguns que vão ser, e eu quero que o Senhor dê uma base sólida agora pela tua palavra, especificamente que ouvimos nessa noite e fomos desafiados. Ó Deus, eu peço no nome de Jesus que a esperança seja reacendida nos corações, que saia o cansaço agora entre o vigor, no nome de Jesus,
Que seja repreendido, Pai, todo tipo de opressores, todo tipo de investidas do inimigo, e agora prevaleça o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, o poder da Tua palavra nas nossas vidas, na vida da igreja, desse povo que pertence a Ti, esse povo que é Teu, que o Senhor ama, esse povo que Te ama, porque recebeu do Teu amor, e não consegue mais viver agora distante de Ti, e não querem viver numa vida inconstante, mas querem um relacionamento sólido, onde há a fidelidade, a entrega. Eu peço, Pai, que no nome de Jesus, isso ocorra nos corações que estão abertos, Senhor, os que estão aqui, que estão distantes, que nós estamos intercedendo nessa noite. Ó Deus, enquanto nós oramos, enquanto nós estamos aqui, o Teu Espírito Santo está agindo nesse lugar e fora daqui também. Vai trazendo salvação aos corações, libertação, restauração do físico, da alma, conversão espiritual verdadeira, genuína, que o Senhor pode fazer no coração das crianças, dos jovens, de todos, sem exceção, sem distinção. É isso que nós temos ouvido e aprendido na Tua palavra. Mais uma semana se inicia e queremos viver para a Tua glória, Senhor. Queremos viver para o Senhor e para aqueles que estão à nossa volta. Que nesse relacionamento com o Senhor e com as pessoas que estão à nossa volta, não haja o silêncio. Porque o silêncio vai fazer com que a gente não seja próspero, mas que haja o diálogo, mesmo que às vezes seja pesado e difícil, mas que haja a humildade, haja o perdão de coisas que foram feitas, que me magoaram, que eu magoei alguém, que haja o perdão restaurador agora no nome de Jesus, Pai. Que haja coragem para pedirmos perdão, ou de sermos perdoados, mas que agora seja uma experiência restauradora na nossa vida, no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o ensino, o poder do Espírito Santo, seja com todos vós, no nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado, dá um aperto de mão, um abraço. Igreja, guarda essa palavra no coração. Deus te abençoe, uma ótima semana. Desfrute da graça de Deus na sua vida.